Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área, aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos, e dentro desse bloco então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a parte de cálculo algébrico. A gente vai entrar aqui no entendimento do que são as expressões algébricas e vamos começar então a representar aí algumas expressões algébricas. Conteúdo teoricamente bem basicão, mas é fundamental para que a gente consiga se entender aí com relação a todos os aspectos que vêm relacionados à parte da álgebra. Então, fiquem ligados aí, olha só. Dentro então da parte de expressões algébricas, reforço com vocês aqui as minhas redes sociais. Quem quiser seguir o Instagram é o @profbrunolima. Quem quiser se inscrever aí no meu canal do YouTube, basta procurar lá, olha, é o Professor Bruno Lima, ok? Moçada, o que vai ser então uma expressão algébrica? Está anotado para vocês aí, olha, uma definiçãozinha bem simples, dizendo que uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, vai ser denominada uma expressão algébrica ou literal. Expressão literal justamente no sentido de que o literal tem a ver com a presença de uma letra, perfeito? Então a parte da álgebra, né, é a parte da matemática em que a gente acaba trabalhando com as incógnitas, com as variáveis, enfim, onde de alguma forma a gente vai utilizar letras para trazer a representação de números. Então exemplos aqui bem diretos de expressões algébricas, nós temos aqui, olha, 2x mais 2y. Isso aqui é um exemplo de expressão algébrica, justamente porque possui o quê? Olha, possui número e possui letra. Possui número e possui letra. A segunda, também, AB mais C ao quadrado. Vocês vão perceber que é uma expressão algébrica. A gente tem aqui um número indicado, por exemplo, no expoente, mas eu tenho letras. AB, tenho C, ok? 3A menos 2C sobre 10. Isso aqui também é uma expressão algébrica, mesmo que na forma de uma fração, mas é uma expressão algébrica, ok? E essa que está aqui também, olha, 1 sobre A ao quadrado mais AX. Todas essas aqui sendo classificadas como expressões algébricas ou como expressões literais, por terem a presença de letras, ok? Tá, Bruno, mas aí o que eu vou fazer aqui como expressão algébrica, tal como essa primeira que foi apresentada aqui, esse 2x mais 2y. O que eu vou fazer com essa expressão algébrica? Bem, já te antecipo que se fosse uma representação como aquela ali, por exemplo, 2x mais 2y, a gente simplesmente não tem como fazer nada não, tá? Dependendo da situação, a gente simplesmente vai ter que representar a expressão algébrica, dependendo da situação, a gente vai ter que atribuir valores para essas incógnitas, mas isso tudo, o enunciado de alguma forma vai acabar indicando para a gente. Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu vejo muitos alunos, às vezes, se deparando com uma expressão como essa que está aqui, por exemplo, olha, 2x mais 2y, e já liga um piloto automático e começa assim, ah, Bruno, aí agora eu vou mandar a letra para um lado e número para o outro. Então vai ficar 2x igual a menos 2y. E aí, professor, eu cheguei num ponto que eu não conseguia nem mexer naquilo ali, ou eu simplifiquei esse 2 com 2. O que eu concluí aqui, Bruno? Não tem que concluir nada, moçada, porque deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês, olha. Aqui, você não pode jamais falar para mim que esse 2x mais 2y vai se transformar nisso, pelo simples fato de que isso aqui é uma expressão algébrica, e essa expressão algébrica, ela não tem aqui sinal de igualdade, tá vendo? Quando a gente tem uma igualdade, a gente passa a ter uma equação, e aí a gente está lidando com outro objeto matemático, vamos colocar assim, né? Do jeito que foi colocado aqui, você não tem que fazer nada, simplesmente a representação vai ficar dessa forma, 2x mais 2y, aí aqui também, AB mais C ao quadrado, você não tem condição de descobrir aqui valor de A, valor de B, valor de C, nada disso, ok? Então a gente está colocando, né, dentro desse bloco aqui, o mais elementar, dentro da parte da álgebra, que seria justamente o que é a indicação de uma expressão algébrica. Agora, eu trouxe para vocês dentro desse bloco algumas questões aqui, né, alguns enunciados, algumas frases mesmo, que a gente vai traduzir para a linguagem simbólica, porque isso eu acho que é fundamental. A gente percebe muito uma dificuldade de vocês e até uma fala de vocês mesmo, né? No sentido de que, Bruno, eu tenho muita dificuldade às vezes para interpretar os enunciados. E talvez a falha que a gente tenha na interpretação de alguns enunciados venha justamente pelo fato da gente pular algumas etapas que são simples, né? Que a gente às vezes não olha assim com tanta atenção, mas que são momentos que talvez sejam importantes. Então, é o que a gente vai tratar aqui dentro desse bloco, né? Eu vou colocar para vocês aqui, separei algumas frases, e aí você vai fazendo comigo se você sentir necessidade. Se você aí do outro lado
já tiver um pouquinho mais de segurança com a matemática, vá avaliando se realmente vale a pena você assistir esse videozinho aí até o final. Mas de maneira geral, se você realmente tem um pouquinho de dificuldade, e mais do que isso, principalmente na interpretação de alguns enunciados, eu acho que vale a pena você dar uma conferida comigo aqui nos exemplos que a gente vai tratar a partir de agora, tá bom? O que eu vou fazer com vocês aqui então é representar cada uma das situações a seguir através de uma expressão algébrica. Então, se eu quero que você represente para mim cada uma dessas expressões através de uma expressão algébrica, é porque eu quero que em algum momento você utilize letras aqui na tradução dessas frases, perfeito? Então, bora lá, vem comigo, vamos começar, olha. O primeiro exemplo que eu coloquei para vocês aqui é pedindo para traduzir a expressão algébrica que representa o quadrado de um número real x. Então, bora lá. O quadrado, quando eu falo do quadrado, eu estou falando de uma potência, né? Sempre que eu elevo alguma coisa ao quadrado, é porque eu estou falando então de uma potência cujo expoente vai ser o quê? O expoente vai ser o 2. Então, quando eu falo do quadrado de um número real x, como que eu vou representar isso? Eu vou representar isso como se fosse o quê? O x elevado a 2, ok? Isso aqui é o quadrado de um número real x. Então pronto, é aquilo ali que eu precisava que você fizesse. Só traduzir aquela frase como uma expressão algébrica, perfeito? Então a ideia de quadrado vai passar sempre a ideia de um expoente, no caso aqui, o expoente 2. E reforço. Ah, mas aí o que eu faço agora? Agora você não faz nada, porque isso aqui vai depender agora do que a sua questão colocar. Pode ser que no enunciado da questão ele diga para você que o quadrado de um número real x é igual a 9. Aí você complementaria igualando aquilo ali a 9 e a partir daí você teria uma equação e aí o procedimento seria de uma resolução de equação de segundo grau, mas aí é um outro ponto, ok? Em que a gente teria que estudar isso. Por enquanto é só a tradução, então você não tem que fazer nenhum tipo de cálculo. Dá uma olhada comigo na letra B. Na letra B eu falo do cubo do número real y. Quando eu falo do cubo a gente sabe que tem a ver com o quê? Com uma potência de expoente 3. E é por isso que eu estou falando, né? Até mesmo para você aí do outro lado avaliar o que a gente está fazendo nesse bloco, porque para muitos de vocês isso aqui é muito óbvio, certo? Assim como para muitos, realmente acaba sendo uma revisão, um lembrete de algo que já há algum tempinho pode ser que você não tenha mexido, né? Bruno, o cara falou ali de cubo, cara, eu fiquei viajando, o que é cubo mesmo? Então o cubo é uma potência de expoente 3. Então quando eu falo aqui do cubo do número y, é como se eu estivesse deixando indicado para vocês que eu vou ter que colocar o y elevado a 3, ok? Quando eu falo da raiz quadrada do número real a, raiz quadrada, tá aqui, olha, raiz quadrada do número real a. Eu vou colocar assim, olha. Raiz quadrada do número real a. Quando eu falo de raiz quadrada, a raiz quadrada é aquela que tem o índice 2, né? Lembra-se que o número que fica escondidinho ali dentro da raiz, né? Ou aqui, né? Nesse cantinho, vamos colocar assim, né? Esse número que está aqui é o índice. Então, no caso da raiz quadrada, é como se o índice fosse 2. Então, a gente deixa indicado ali, como se fosse raiz, aquela raiz é a raiz quadrada do número real a. Dá uma olhada comigo na sequência. Na letra D eu coloquei para vocês a representação da quinta potência do número real b. Quinta potência é o expoente 5, né? Quinta potência do número real b. Então é como se eu estivesse pedindo para você colocar para mim o b elevado a 5. Na letra E eu quero que você represente para mim a soma dos números reais b e c. Se eu estou falando da soma, estou falando de uma adição. E aí se eu estou falando da soma dos números reais b e c, é porque eu quero que você deixe indicado para mim, então, olha, a expressão b mais c. E pare por aí. Não tem que tentar fazer mais nada, até porque não ia dar mesmo, ok? Então, soma dos números reais b e c ficaria representado dessa forma aqui, b mais c. Na letra F eu coloco para vocês o produto dos números reais a e x. Quando a gente fala de produto, o produto tem a ver com uma multiplicação. E aí se eu estou multiplicando os números a e x, é porque eu posso deixar indicado então a expressão a vezes x, ou você pode se lembrar que na multiplicação a gente pode omitir o símbolo, né? Colocar simplesmente ax. Isso aqui é algo que na parte, no estudo da álgebra, acaba se tornando muito corriqueiro. A gente não tem a necessidade de colocar o sinal da multiplicação.
Então, se você se depara com uma equação onde eu tenha lá a indicação do produto AX, esse AX, né, se eu trago a indicação da expressão AX, é porque esse AX indica para mim o produto de A por X, beleza? Na letra G eu coloquei para vocês aí a representação do dobro do número real Y. Se eu falo do dobro, eu estou falando de uma multiplicação, e aí se é o dobro de Y, ou você vai deixar indicado para mim como se fosse 2 vezes Y, ou você vai deixar simplesmente indicado como se fosse o quê? Como se fosse 2Y, ok? O sinal do produto, que é aquele pontinho, né? Até assim também, tá, gente? Errado não fica não, apesar de realmente não ser tão comum, né? A gente, e outra, né? Até para você também entender, a gente não costuma utilizar o sinal de vezes dessa forma, até para você não confundir esse x aqui como um x de uma variável, por exemplo, né? Então, usa-se mais comumente o pontinho para indicar a multiplicação, ou o que de fato a gente vai acabar trabalhando na prática, que é o produto indicado, inclusive sem esse símbolo, como se fosse o 2y do jeito que a gente colocou ali, perfeito? Segue comigo, vem para a letra H, onde eu peço para você representar para mim a sexta parte do número real m. Sexta parte, ó, é o que eu estou te falando, são detalhes. Mas quantas e quantas vezes eu já vi situações como essa que está aqui atrapalharem um candidato na resolução, às vezes, de uma questão de um outro assunto, né? Às vezes a questão é de sistemas lineares, às vezes a resolução de questão é de uma questão de conjuntos, enfim. Os assuntos podem ser os mais diversos possíveis, mas eu já cansei de perceber alunos errando exercício, porque, Bruno, o que quer dizer a sexta parte do número m? A sexta parte é como se fosse o cálculo de um sexto, né? Ou, na prática, uma divisão do número m por 6. A sexta parte, a quinta parte, a décima parte, vão indicar, então, divisões. Nesse caso aqui, como eu estou falando da sexta parte do número real m, é como se eu estivesse colocando para vocês, então, que eu vou ter m sobre 6, ok? Na letra I. Então, repare o seguinte, até esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, eu estava dando a indicação da variável que vocês iriam utilizar, ok? Variável, no caso, moçada, a letra, tá bom? Só para a gente se entender. Então, aqui, na letra A, eu apresentei aqui a variável x, na letra B, o próprio enunciado, né? Trouxe ali a indicação da variável y, e assim a gente fez, então, vocês vão perceber, em todos os exemplos que a gente tinha tratado até agora na letra H. Na letra I, eu já coloco para vocês a coisa de uma maneira mais genérica. Eu falo, olha, o dobro de um número real adicionado ao dobro de um outro número real. Então aqui eu não estou falando para vocês que número é esse. Então cabe a você aí do outro lado decidir a letra, a variável que você vai querer utilizar, perfeito? Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, o x, mas deixo claro que se você utilizou o a, o p, o q, qualquer outra letra vai acabar dando certo. O que a gente vai ter que perceber então é o seguinte, se eu quero o dobro de um número real, vejam, ó, o dobro de um número real. Como que eu represento o dobro de? Vocês vão se lembrar sempre, isso eu sempre bato na tecla com vocês, a preposição de, ela sempre passa a ideia de multiplicação, né? Então o dobro de é como se fosse duas vezes o número real. Que número? Tanto faz, vou colocar aqui o x, ok? Então olha, o dobro de um número real, 2 vezes x, adicionado ao dobro de um outro número real. Então, se eu vou adicionar ao dobro de um outro número real, significa que eu não posso usar novamente o próprio x. Essa é a sacada e tipo, o ponto que eu quero atacar com vocês nesse exemplo. Se isso ficou claro para você, ótimo, objetivo atendido. Se você estava achando, por exemplo, que poderia utilizar de novo o x, então aí é para isso que esse exemplo está aqui. Para tentar deixar tudo às claras, né? Se eu cito que eu estou pegando o dobro de um número e adicionando ao dobro de um outro número, você tem que utilizar uma outra letra para representar a segunda parte aqui da nossa sentença. Então, quando eu falo do dobro de um outro número real, eu estou falando então de 2 vezes y, ok? Então eu deixo indicado como se fosse 2 vezes x mais 2 vezes y, ou eu posso deixar indicado como se fosse 2x mais 2y, certo? Dá uma olhada comigo na letra. E aqui, gente, ó, e para, tá bom? Ah, mas aí o que dá aquilo ali? Não dá nada. Aquilo ali é simplesmente uma expressão algébrica, você não tem mais o que fazer com ela.
Você não tem como descobrir valor de x, valor de y, você não pode somar aquele 2x com 2y, você não consegue chegar a um resultado que passe do que foi colocado ali. Acabou, ok? Na letra J, eu deixo indicado para vocês, olha, o produto da soma pela diferença de dois números reais quaisquer. Isso aqui é importantíssimo, olha, produto, então se eu falo de produto, o que a palavra produto representa para mim em termos de tradução matemática? Se eu estou falando do produto, produto é uma multiplicação, certo? Lembre aí, associe palavras básicas. Soma tem a ver com adição. Diferença tem a ver com subtração. Produto tem a ver com multiplicação. Quociente tem a ver com divisão, né? Então são as palavras-chave, é o que a gente está tentando abordar aqui, que é para não deixar nenhuma lacuna aí no seu aprendizado, porque são esses detalhes que podem te atrapalhar lá na frente. Então, quando eu falo do produto, eu estou falando da multiplicação. E aí, repara, eu estou falando do produto da soma pela diferença. Olha só, eu uso 3 palavras com vocês aqui que eu acabei de dar destaque. Ó, produto, multiplicação. Só que aí é o produto da soma. Soma é adição. Pela diferença. Diferença é subtração. De dois números reais quaisquer. Então olha quanta coisa tem aqui. Se eu estou falando de dois números reais quaisquer, é porque eu estou falando de um x e um y, de um a e um b, de um p e um q, de um n e um n. Então eu tenho que indicar o produto da soma desses dois números. Então vejam, olha, produto da soma desses dois números, que eu vou deixar indicado aqui como se fosse, por exemplo, a mais b, pela diferença, que seria então o A menos B, ok? Então aqui eu consegui traduzir o que estava escrito ali, letra por letra, palavra por palavra, que é o desafio, né, que a gente vai ter que vencer ou que a gente vai tentar vencer com o que eu vou apresentar para vocês aqui dentro desse bloco. Produto da soma pela diferença, veja se eu não consegui traduzir isso aqui, olha, eu tenho uma multiplicação envolvendo a soma de dois números e a diferença desses dois números. Perfeito? Vamos dar uma olhada comigo num outro exemplo? Bora lá, para não. Olha aqui a letra K. Na letra K eu coloquei para vocês o seguinte, olha, eu quero que você represente para mim a soma dos quadrados de dois números reais quaisquer. Então vejam, soma dos quadrados. Se eu estou falando de soma, eu estou falando de qual operação? Eu estou falando de adição. Então, ó, eu vou somar os quadrados de dois números. Se eu vou somar os quadrados de dois números, é porque eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou somar o quadrado de um número, o quadrado de um número seria o quadrado, por exemplo, de x, com o quadrado de um outro número, com o quadrado de y, por exemplo. Bruno, oi. Mas eu queria te perguntar o seguinte, eu posso colocar assim, olha, você colocou assim, né? Eu queria saber se eu posso colocar assim, ó. Posso colocar assim? Negativo, tá errado. Primeiro que matematicamente essas duas expressões realmente elas são distintas, ok? Não é simplesmente que tipo assim, não pode por frescura, não, é porque elas indicam coisas diferentes. Os resultados dessas duas expressões eles são diferentes. E é porque a tradução dessa expressão que está aqui, se você quiser, deixa até anotado aí, olha, como um extra. Essa expressão que está aqui, ela não marca para mim a ideia da soma dos quadrados de dois números, que foi colocado aqui. Isso aqui é o contrário. A tradução dessa simbologia que está aqui é essa, olha. Essa que está aqui representa para mim o quadrado da soma de dois números. Veja se isso faz sentido para você, olha. Quadrado é porque vai ter que ter uma potência 2, né? Um expoente 2, então tá ali. Então, olha, aqui eu tenho o quadrado da soma de dois números. Perfeito? Que é diferente do que foi colocado aqui. Aqui eu tenho a soma dos quadrados. Então, o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha na letra L. Na letra L eu falo assim, olha, a soma do quadrado com o triplo de um número real qualquer. Então eu estou falando de soma, então bora lá, soma
tá aqui, ó, do quadrado. Se eu falo do quadrado, eu estou falando de uma potência de expoente 2. Então tá aqui, olha. Então, ó, a soma do quadrado de um número com o triplo de um número real. Então aqui, vou até, para não deixar dúvida nenhuma, na hora que eu fui falar aqui, eu falei com o triplo de um outro. Não é um outro. O enunciado deixa claro que é a soma do quadrado com o triplo de um número real. Não são dois. Então aqui, se você colocar para mim, por exemplo, x ao quadrado mais 3y, aí você errou. Ah, mas por que eu errei? É aí que está o detalhe. Vê se você está conseguindo se entender com a forma como o enunciado vai ter que conversar com você. Se eu quisesse representar isso, o que teria que mudar no que foi colocado aqui? Eu teria que dizer que eu tenho a soma do quadrado de um número com o triplo de outro. Está conseguindo perceber essa sutil diferença? Porque é isso que atrapalha vocês, tá bom? Então é a soma do jeito que está aqui, que está errado. Não vai copiar isso aqui não, porque isso aqui está errado, mas eu estou te mostrando como que deveria estar correto, né? Então seria a soma do quadrado de um número com o triplo de outro. Aí sim a representação seria aquela que está ali. Agora, do jeito que está, eu fico com a soma do quadrado com o triplo de um mesmo número, né? De um número real. Então tem que ser x ao quadrado mais 3x. Ok? E moçada, é claro que tipo, ah, Bruno, poxa, mas aí eu troquei, ao invés de x eu coloquei y. Cara, aí você vai para um universo que em termos de cálculo matemático depois, você teria que seguir linhas completamente diferentes. Quando a gente tem apenas uma incógnita, por exemplo, isso marca, dependendo da situação, a necessidade da resolução de uma equação. Quando você tem duas incógnitas, você passa a ter depois, caso você tenha necessidade de resolução do exercício, você passa a ter necessidade de resolver, por exemplo, um sistema linear. E isso traz várias outras consequências. Então, é um detalhezinho na hora que você está montando, traduzindo o enunciado, que acaba fazendo diferença em todo o seu desenvolvimento, perfeito? Então aqui, x ao quadrado mais 3x. Olha a letra M. A letra M fala da soma do dobro de um número x com 10. Então vejam, soma do dobro de um número x. O que é o dobro de um número x? O dobro de um número x é o 2x. Então é a soma desse cara com 10. Tá aqui, olha, é o 2x mais 10. Perfeito? Ah, professor, eu coloquei o contrário. Ah, como que você colocou? Ah, eu coloquei assim, olha, 2 que multiplica x mais 10. Então aí tá errado. Você mudou o sentido da coisa. Você consegue imaginar como que você traduziria isso que tá aqui? Como que você traduz esse 2 que multiplica x mais 10? Esse 2 que multiplica x mais 10 seria o dobro da soma de um número com 10, né? O dobro da soma de um número x com 10. Então reparem que a coisa é sutil às vezes, mas isso traz uma diferença de cálculo, ok? Letra M, então, está indicada para vocês, como se fosse o 2x mais 10. Depois, letra N. Letra N fala do quociente do número x pelo triplo do número y. Quociente. Se eu estou falando de quociente, é porque eu estou falando de uma divisão, perfeito? Como que a gente consegue representar isso? Através de uma fração, né? Ah, professor, eu coloquei aqui o sinal de dividido. Não tem problema não, mas é porque a fração ela vem para a gente poder passar essa ideia da divisão. Então ele quer saber o seguinte, olha, ele quer representar o quociente do número x, tá aqui, olha, o quociente do número x pelo triplo do número y. Então tá aqui, olha, aqui eu tenho a representação de um quociente, já que eu tenho uma divisão, do número x pelo triplo de y, ok? E aí você vai me perguntar o seguinte, ah, mas aí faz diferença aqui a questão da ordem? Sim, como a gente sempre reforça, a divisão ela não é uma operação comutativa. 1000 para dividir para 2 não é a mesma coisa que 2 para dividir para 1000. Então aqui, se você colocou 3y sobre x, você acabou fazendo errado. Se você colocou, por exemplo, y sobre 3x, está errado, porque aqui como eu tenho a indicação também, né, que é o quociente de x pelo triplo de y,
a expressão algébrica que eu tenho que usar como representação para essa sentença é essa e somente essa. Não dá para você tirar aqui uma outra não, ok? Olha aqui a letra O. A letra O fala para mim da diferença entre o quadrado do número A e o cubo do número B. Brunão, mas tem hora que é muita criatividade, né? Para que o cara vai colocar isso na minha prova, professor? Pois é, a gente está aqui justamente para tentar te ajudar. E agora vamos torcer para cair, porque você começa a ficar bom nesse negócio aqui, aí você começa a tirar ondinha e tal, e aí começa a querer torcer para isso aqui cair. É isso. É básico, mas é fundamental. E, gente, não confundam nunca minha fala. Quando eu falo que é básico, eu não estou falando para você que isso aqui é fácil, não que seja complexo, mas você tem todo o direito de, às vezes, estar olhando para isso aqui e entender assim, pô, o professor está falando ali que é básico, eu estou com maior dificuldade. Então, o básico é no sentido de que é essa base que a gente tem que arrumar, tá bom? O básico que eu uso aqui é no sentido de justamente ser uma peça fundamental aí para a sua preparação ao longo de todo o curso. Então, aqui, a diferença entre o quadrado do número A e o cubo do número B, tá aqui, olha, diferença entre o quadrado do número A e o cubo do número B, ok? Então aqui, ó, diferença, subtração. Quadrado do número A, tá aqui, olha, quadrado, potência do número A, quadrado do número A. Cubo do número B, tá aqui, olha, cubo, potência 3 do número B, ok? Ali está a tradução dessa minha sentença. Olha a letra P. O quociente do quadrado do número A pelo número 4. Então você está percebendo como que a gente meio que tem que ir quebrando essa sentença? Então, ó, quociente, qual que é a lógica que isso traz para mim? Se é o quociente, é porque eu tenho uma divisão. Então, olha, é o quociente do quadrado do número A. O quadrado do número A seria isso que tem aqui, olha, A ao quadrado, pelo número 4. Então, tá aqui, olha, A ao quadrado sobre 4, ok? Quociente é a divisão do quadrado de A, que é o A ao quadrado, pelo número 4. E tem que ser necessariamente nessa ordem, ok? Passamos aqui pela letra P. Então, dê uma olhadinha comigo aqui na letra Q. O número x multiplicado pela diferença entre os números A e B. Então, bora lá. O número x multiplicado pela diferença. Então, se eu estou falando de diferença, diferença é uma palavra-chave para qual tipo de operação? Para uma subtração, ok? E aí ele fala da diferença entre os números A e B. Então, eu tenho aqui, olha, a diferença, a subtração entre os números A e B. Se você colocar para mim dessa forma, está errado. Ah, mas por que está errado? Porque vamos ver se você consegue entender claramente qual é a tradução dessa simbologia que você colocou para mim aqui. Essa simbologia que está aqui, se você colocou desse jeito, ela não está traduzindo o que foi colocado aqui. Posso te explicar o que está sendo traduzido com essa simbologia? Aqui é como se você estivesse falando, olha que louco, é como se você estivesse falando para mim que você está fazendo a diferença do produto de x por A e B. Consegue perceber? É muito sutil, gente. Mas é isso que atrapalha vocês, ok? Então vamos de novo para treinar. Se eu tivesse traduzido isso, eu estaria falando da diferença entre o produto de A com x, ou de x com A, e o número B. O que ele colocou claramente é o seguinte, olha, eu tenho que pegar o número x e tenho que multiplicar pelo resultado que é a diferença entre A e B. Então o que faltou aqui que era obrigatório? Não é um enfeite. Faltou parênteses, ok? Eu estou pegando o x e estou multiplicando pelo número que vai ser o resultado aqui, olha, da diferença entre A e B. Tranquilo? Detalhe, a subtração também não é uma operação comutativa. Então, como a subtração também não é comutativa, a gente não pode colocar ali simplesmente B menos A. Numa adição, por exemplo, Bruno, se ele falar para mim da adição entre A e B, se ele colocar para você a adição entre A e B, ou a soma de A com B,
a soma não é uma operação comutativa, então para você traduzir que você quer falar da soma de A com B, você pode falar para mim A mais B, ou você pode até falar para mim B mais A. Porque a adição, ela é comutativa. Então aqui, de qualquer maneira, A mais B, B mais A, vai dar tudo na mesma. Agora, a subtração e a divisão não são comutativas, então é importantíssimo que vocês obedeçam ali aquela ordem, colocando x vezes o A menos B. Deixa eu encher o seu saco, porque eu sei onde vocês erram. E por incrível que pareça, se você, aliás, por incrível que pareça não, né? Na hora do exercício, se você altera isso e ao invés de traduzir aquilo ali como x que multiplica A menos B, você coloca para mim como x que multiplica B menos A, isso daqui pode, aliás, isso pode não, isso traz uma diferença de resultado para você e consequentemente um erro na hora da prova, tá bom? Então a letra Q está feita. Olha a letra R. A letra R está aqui, olha, o dobro do número P aumentado do quadrado do número N. Então, bora lá. O dobro do número P. Se eu estou falando aqui do dobro do número P, é porque eu estou falando então de 2P, perfeito? O dobro do número P aumentado do quadrado do número N. Quadrado do número N seria o N elevado a 2, ok? Então, olha aqui o que a gente tem, ó. Dobro do número P, 2P ou 2 vezes P. Aumentado do quadrado do número N, mais o N elevado a 2, ok? Aqui só para deixar claro, né? Eu posso colocar, sem problema nenhum, como se fosse 2 vezes P mais N ao quadrado, tá? Estou chamando sua atenção só porque eu poderia ter colocado ali o pontinho da multiplicação, errado não fica, mas é porque a gente se acostuma já a ligar o piloto automático e falar simplesmente como 2P, assim como aqui em cima, né? Onde eu coloquei, olha, que era x que multiplica A menos B, eu posso colocar simplesmente assim, olha, como x e depois o parênteses A menos B. Aquele sinalzinho de multiplicação, se ele não aparecer entre o x e o parênteses, ele não torna a simbologia errada. Professor, mas aí aqui não dá para aplicar distributivo e tal? Isso aqui é para um outro momento, tá bom? A gente vai trabalhar aí com a questão da distributividade, pode sim, claro, mas não é a minha preocupação no momento, perfeito? Vamos fazer o básico aqui, que é a simples tradução da sentença, que é o que a gente precisa avançar. Então aqui, dá uma olhadinha na letra S. A letra S fala da diferença entre o cubo do número A e o cubo do número B. Então fica ligado. Diferença é porque eu estou falando de uma subtração, perfeito? Então olha, diferença entre o cubo do número A. Como que eu traduzo aqui, olha, o cubo do número A? Como se fosse A elevado ao cubo. E o cubo do número B. O cubo do número B, que é isso que está aqui. Então essa é a diferença entre o cubo de A e o cubo de B. Fica A elevado ao cubo menos B elevado ao cubo, ok? Então vocês estão percebendo o cuidado que a gente tem que ter na hora de traduzir essas sentenças? Que é um cuidado que, de maneira geral, a gente percebe que vocês não têm na hora de pegar um enunciado. Na hora que pegam um enunciado, é tanto desespero para tentar chegar ali nos resultados, que vocês às vezes não têm o cuidado de fazer o que a gente está fazendo aqui, de parar e passo a passo e tentando traduzir o que foi colocado, tá bom? Então aquela etapa que você queima lá para tentar desesperadamente resolver o exercício é a etapa talvez mais importante, né, moçada? Porque é onde você vai de fato conseguir traduzir para uma linguagem matemática o que está sendo colocado na forma de um texto. É um grande diferencial, tá? Para quem consegue passar realmente a ler esses enunciados e consegue traduzir esses enunciados, isso se torna um grande diferencial, porque a gente sabe que é um ponto falho aí na maioria dos candidatos, e olha, independentemente de qual seja o nível de formação, tá bom? Porque a leitura atenta, né, a paciência para você ler e traduzir um enunciado, isso não tem nada a ver com a sua formação, isso tem a ver com a sua habilidade de enxergar o ponto que é crucial para o exercício, perfeito? Sentença essa então, está representada, e só para deixar claro, Bruno, eu achei que a minha sentença S, ela fosse colocada aqui como A menos B elevado a 3. Eu achei que ela fosse essa que está aqui, olha. A menos B
elevado a 3. E aí está errado. Essa sentença da letra S, ela não é representada por essa, porque essa que está aqui, ela me diz outra coisa. Você consegue traduzir para mim aí o que está sendo representado por essa expressão que está aqui? A menos B elevado ao cubo. Como que eu faço a tradução disso que está aqui? Bem, a leitura que você faz é a de que isso aqui é o cubo da diferença entre dois números. Ok? Isso aqui é o cubo da diferença entre dois números. Ok? Muito bem. Essa aqui então foi a minha sentença S. A última, para a gente fechar esse bloco, é a minha sentença T, pedindo para você traduzir então essa sentença que está aí, olha. O triplo do número B diminuído do produto do número A pelo número C. Então vamos lá. O triplo do número B. O triplo do número B está aqui, olha. 3 vezes B. Ou simplesmente 3B. Diminuído do produto do número A pelo número C. Então tá aqui, olha. Triplo do número B, 3B. Diminuído do menos produto de A e C. Produto é vezes, então A vezes C, ok? Ou simplesmente, né, que eu poderia deixar 3 vezes B menos A vezes C, ou simplesmente 3B menos AC. E com isso, então, vocês vão perceber que todas as respostas que nós demos aqui, ao longo dessas, né, desse bloco, foram expressões que, conforme nós definimos lá no início, são expressões algébricas. Por quê? Porque elas acabam, então, vindo representadas por letras, né, números e letras, ou apenas por letras. Perfeito? Então verifique se tudo que eu coloquei aqui para vocês dentro desse bloco fez sentido. Se teve algum ponto aí que você acha que não ficou legal, volte e revise. Essa listinha aqui, né, com essa sequência de frases, eu acho que é sempre interessante, né, de tempos em tempos, você dar uma repassada, porque é uma forma de você ir desenferrujando aí o seu cérebro para alguns modelos, né, para algumas frasezinhas que acabam sendo recorrentes aí em enunciados de provas, ok? Bem, então agradeço a sua companhia dentro desse bloco, fecho ele por aqui, um forte abraço, valeu!